Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Monte Azul e Sertãozinho garantiram acesso à Série A2 do Campeonato Paulista de 2026 e são os grandes finalistas do Campeonato Paulista da Série A3. Acabou agora neste domingo, na verdade na sexta-feira começou. O Marília, que tinha perdido para o Sertãozinho em Sertãozinho por 2-0, venceu o Sertãozinho em Marília por 1-0, mas no saldo de gols o Sertãozinho merecidamente acabou se classificando para a final. O Monte Azul, que o primeiro jogo em Americana tinha vencido por 1-0, hoje pela manhã, neste domingo, dia 6 de abril, venceu novamente por 2-1 o Rio Branco e garantiu a classificação. Então, na classificação geral, o Monte Azul tem a melhor campanha, o Sertãozinho ficou com a segunda melhor campanha entre os dois. Então a final agora, quarta-feira, está no regulamento. Se a federação mudar, amanhã ela vai divulgar tudo direitinho. Mas pelo regulamento é o seguinte, quarta-feira, agora, próxima quarta-feira, o primeiro jogo será em Sertãozinho. Sertãozinho e Monte Azul. E no próximo domingo, certamente, teremos o jogo na cidade de Monte Azul Paulista, valendo o título agora. Mas Monte Azul e Sertãozinho já subiram para a Série A2. O Rio Branco de Americana, que o ano passado foi campeão da Série A4, fez uma bela campanha, mas parou na semifinal. E o Marília na Série A3 e o 15 de Piracicaba na Série A2 estão batendo na trave faz anos, hein? Faz anos e não conseguem subir. Bom, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Acesse lá. Você vai ver que já gravei ontem a final da Série A2, agora estou gravando a Série A3, daqui a pouquinho vou gravar a Série A4, tudo lá para você, tá acabando tudo, já vem a Série B, que eu fiz um especialzinho, tá lá, já fiz até, eu tô acompanhando a primeira rodada, o Brasileirão, já fiz a primeira rodada, vou fazer uma especial ao longo dessa semana da Série C, que começa no final de semana, e depois da Série D, que foi prorrogada em uma semana, só daqui 2 semanas que vai começar a Série D, certo? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê a sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Vamos começar com o jogo do Marília, né, na cidade de Sertãozinho, no jogo de ida, o Sertãozinho com 2 gols em 5 minutos. No começo do segundo tempo, o Sertãozinho fez 2-0 e abriu uma boa vantagem. O Marília jogava em casa, tinha que fazer 2 gols de diferença para poder levar para a decisão para os pênaltis, ou 3 ou mais, como ele tinha feito com o União São João, para ir para as finais e subir, certo? Mas, gente, uma besteira, desculpa, Fumaça, burrice, com 13 minutos de jogo, o atacante Fumaça, o Rodrigo Fumaça, fez uma burrice e foi expulso, deixou o Marília com 10. Com 3. Pelo que foi o jogo, que terminou 1-0 para o Marília, eu ouso a interpretar que 11 contra 11 o Marília conseguiria pelo menos fazer 2 gols. E poderia até fazer 3 ou mais. Porque com 11 contra 10 o Sertãozinho ficou atrás o tempo todo, mesmo com um jogador a mais. Então, olha o tamanho da burrice do Fumaça. Por quê? Começou o jogo, o Marília foi para cima. E na primeira grande jogada, gente, um cruzamento, uma cabeçada do Lucas Lima, a bola estava entrando. A bola quicou, estava entrando. O melhor jogador em campo, o Gabriel, o goleiro do Sertãozinho, mas fez uma defesa fantástica. E ele faz a defesa, agarra a bola, vem o Fumaça e chuta a bunda dele. Toma um cartão amarelo com 8 minutos de jogo. 8. Aí com 13, o Marília saindo no contra-ataque, ele vai com o pé alto, atinge o peito do jogador adversário. E com 13 minutos, o Fumaça enterrou o Marília. Enterrou o Marília, cara. Enterrou. Por quê? O Marília, desde os 13 minutos do primeiro tempo, foi para cima, foi criando. O Sertãozinho na dele ia trocando passes. Por exemplo, teve uma jogada com 27 minutos, a primeira e mais importante do Sertãozinho. O Alisson Bahia foi lançado, ele dribla o goleiro, bate, a bola ia entrar. E aí o Café, o zagueirão do Marília, meteu a bola bateu na perna do Café, bateu na trave e foi para fora. O Café impediu o gol do Sertãozinho, ali o Sertãozinho se classificava tranquilamente. Depois teve um outro contra-ataque aos 37, 10 minutos depois,
Tinha 3 jogadores do Sertãozinho, o Baggio que chutou de fora da área, chutou na zaga, e o Sertãozinho ficou com o contra-ataque. Um a mais ficou com o contra-ataque no primeiro tempo. Aí num cruzamento do Radesh, o Lucas Lima cabeceou, o goleiro de novo do Sertãozinho fez uma defesa fantástica, o Gabriel, e no rebote o Dudu fez 1-0 pro Marília. 1-0, mas não bastava, né? O gol foi aos 39 minutos. Aí logo depois o Radesh jogou, cruzou de novo aos 41. O Lucas Lima não conseguiu chutar, rapaz. A bola passou na frente dele, ele e o goleiro, a bola passou com tudo. Aí o Marcondelli finalizou de fora da área, o Gabriel fez uma grande defesa. Enfim, uma pressão total o primeiro tempo, com 1 a menos. Olha a burrice, o tamanho da burrice do Fumaça. Para mim, foi assim, foi até meio agressivo o que o Fumaça fez. Eu entendi assim, né? Veio o segundo tempo, o Marília continuou em cima, o Rodrigo Andrade deu um chute, o Gabriel fez uma defesa fantástica, o Lucas Lima aos 15 minutos cabeceou, o Gabriel fez uma defesa fantástica, depois entraram o Carlos Alberto e o Brinquedo, que o Gabriel voltou a fazer uma defesa fantástica num chute de fora da área do Romário, né? O Maicon Aquino, que tinha entrado, teve uma cabeçada também no finalzinho do jogo e o Gabriel estava ali. Enfim, o Marília tentou, lutou, foi bravo. E eu achei, Marcelo Marelli, assim, com todo respeito, parabéns. Você já tinha feito um grande trabalho no Flamengo de Guarulhos, você fez um grande trabalho no Taquaritinga e agora você subiu e fez um trabalho fantástico no Sertãozinho. Mas achei o Sertãozinho muito bunda mole com um jogador a mais. Muito lá atrás pelo resultado. Ouso dizer que se ele jogasse como ele jogou a reta final do primeiro tempo, no segundo tempo, ele até poderia empatar ou vencer o jogo. Que com 1 a mais e com se lançando do jeito que se lançou o Marília, com os espaços que ficaram lá atrás, mas ele não explorou. Mas enfim, cada um tem sua estratégia, respeito muito, parabéns ao Marcelo Marelli, mas achei que seu time se acovardou demais e correu riscos. Mas o Marília com 1 a menos foi eliminado, venceu, mas não levou. 6.686 pessoas estavam lá no Bento de Abreu Sampaio Vidal, R$ 68.930 a renda. O Marília, do Ricardo Costa, jogou com Wagner Coradim, Radesh depois Dudu, Guilherme... Não, Radesh depois Dudu, não, desculpa. Radesh, Guilherme, Café, Lázaro e Dudu, depois Samuel Balbino, Romário, Miguel Baggio, depois Carlos Alberto, Rodrigo Andrade, depois Brinquedo, Fumaça, que enterrou o time, Lucas Lima, Marcondelli, depois Maicon Aquino. E o técnico Ricardo Costa. O Sertãozinho, Gabriel, Yuri, Uchoa, Múfalo e Moreira, depois entrou o Franco, Luiz Otávio, do Build, depois entrou o Marlon, Wagner, depois entrou o Iago Mota, Baggio, depois entrou o Alisson Bahia e o Alan Leite, que depois entrou o Luciano. Esse é o time do Marcelo Marelli. Sertãozinho, 2-0 em casa, 1-0 perdeu fora, se classificou, é o grande finalista e subiu. O Touro dos Canaviais está na Série A2 em 2026. Agora vamos para o jogo de hoje. Esse jogo foi sexta-feira. O jogo de hoje, que a gente pode falar é o seguinte: o Rio Branco foi até na federação, tentou anular, porque realmente no jogo em Americana teve um gol que a bola entrou, mas o Bandeira grotesco deu impedimento. Esses caras não são punidos, né? O Flávio, que errou Palmeiras e São Paulo, o cara tinha que tomar uma geladeira, ficar uns 6 meses de licença. Ele apitou a final da Série A2. É um tapa na cara da sociedade que gosta de futebol. Mas enfim, quero ver o que vai acontecer com esse Bandeira horroroso. Não sei nem se eu tenho o nome dele aqui do primeiro jogo. Também se tiver, esse cara nem merece você falar, mas é grotesco. A federação falou, teve um erro e tal, mas não dá para você anular o jogo, claro. Bom, mas o Rio Branco, que perdeu de 1-0 do Monte Azul, perdeu hoje por 2-1. E na minha interpretação, teve um pênalti equivocadamente marcado pro Monte Azul, que ele perdeu. O Gui Salles perdeu, né? O Gui Salles perdeu o pênalti. Mas é interpretativo. Não é que nem o jogo do São Paulo, que você vê claramente que o jogador do Palmeiras se joga em cima do Arboleda e cai. E aí, se fosse no VAR, era fácil você ver. Aí é interpretativo, você faz a falta, eu acho que ele foi, não foi.
Enfim, aí é aquela coisa de interpretação. Mas vamos pro jogo. O Monte Azul ganhou as duas, cara. Não dá nem para você reclamar, né? Você pode reclamar, tá bom, se tivesse aquele gol foi 1-1 lá, teria sido 2-1. Em Monte Azul teria sido eliminado. Mas vamos pro jogo porque o Rio Branco foi valente. Valente, competente, lutador, né? 2.206 pessoas só em Monte Azul e a torcida do Rio Branco ficou em grande número fora do estádio. Falaram que não tinha ingresso e o estádio vazio. Que é isso, cara? E aí, federação? Só foi fazer uma vergonha. Um monte de gente saiu de Americana e não conseguiu entrar. Ficou na porta do estádio falando que o estádio estava lotado e tinha 2.206 pessoas no estádio. 26.780 apenas a renda. Bom, o Monte Azul jogou com Zanella, Kevin, Cesani, Pedrinho, depois entrou Natan, Negueba, Vinícius Tizil, depois o Brito, Lucas Black, depois o Brito, que o Vinícius Tizil foi o Natan que entrou no lugar dele, né? O Carlinhos, que também entrou ali no lugar do Negueba. O Wanderson, depois o Pedoca, entrou o Pedoca, Gui Salles e Cirilo. Esse foi o time do Monte Azul. O Quinho Forgiarini, que é o treinador que garantiu o acesso. Monte Azul, que o ano passado foi o campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D. Você vê, chegou a SAF do pai do Neymar com o Emerson Sheik. Eles não entenderam mesmo no início. A competição caíram. Aí depois foram para a segunda competição, foram campeões da Copa Paulista, que tem a vaga na Série D esse ano. E agora subiu e vai buscar outro título. Então você vê que tem que ser assim, né? Bom, o Rio Branco, do técnico Luiz Carlos Martins, perdeu com Douglas Marques, Vinícius Oliveira, depois Léo Campos, Jean Pablo, Jordan, Giba, depois o Marcelinho, Gabriel Dias, depois Luiz Paim, Luiz Gregório, Felipe Muranga, Johnny, Thiago Ribeiro, depois o Gui Vieira Brau, depois o Luqueta, Luiz Carlos Martins. O Gui Salles cobrando o pênalti, fez 1-0 aos 21 do primeiro tempo. No finalzinho, um golaço do Brau, 1-1. No segundo tempo, já aos 43, depois do Gui Salles ter perdido um outro pênalti, o Cirilo fez 2-0, provocou, foi expulso junto com o Jean Pablo, aquelas besteiras todas. O que a gente pode contar do jogo? Que o Rio Branco foi valente, cara. Foi para cima do Monte Azul. No começo do jogo, o Brau cobrando falta, o Zanella fez uma grande defesa, o Johnny de cabeça, o Zanella fez defesa, o Luiz Gregório, o Zanella fez defesa, o Rio Branco foi valente. O Monte Azul foi incomodar os 19 com o cruzamento do Wanderson, né? E uma cabeçada, acho que foi do Gui Salles. O Douglas Marques fez uma grande defesa. Aí o Johnny foi derrubado pelo Gui Salles, aquela coisa toda, interpretar o juiz, foi lá e colocou na cal. O Johnny derrubou o Gui Salles cobrou, fez 1-0 aos 21 minutos, o seu 11º gol. Ele já é o artilheiro da Série A3. Por que já é, Demar? Porque ele fez o seu 11º gol. Os artilheiros do Sertãozinho, os maiores têm 3 gols. 11 contra 3, né? Então, ele já é, o resto tudo está fora. Ele já é o artilheiro, resta saber com quantos gols. Gui Salles, 11º gol, será o artilheiro da Série A3. Aí o Rio Branco continuou lutando, numa cobrança de escanteio do Muranga, o Zanella sai socando, a bola sobra no Brau, rapaz, que golaço, ele ajeitou, deu um tapa, a bola pousou, o Zanella pulou no ângulo, tinha um zagueiro atrás dele, tudo, e a bola foi no ângulo, golaço do Brau, 1-1, fomos pro intervalo. Resultado que não ainda bastava, tinha perdido em casa, teria que vencer o Rio Branco, né? E aí o jogo ficou mais aberto. O Felipe Muranga exigiu uma defesa do Zanella, quase que o Rio Branco faz 2-1. No lance seguinte foi a jogada polêmica. O Vinícius tenta agarrar, realmente, ele põe o braço, ele tenta agarrar o jogador do Monte Azul dentro da área, mas ele solta. Eu acho que não teve impacto. O juiz, que até a experiência, o Vinícius Gonçalves, ele estava na diagonal, ele entendeu que foi. Na A3 não tem VAR. Vergonhosamente não tem VAR. É a interpretação do juiz. O Gui Salles foi lá, cobrou, a bola bateu no travessão e foi para fora. Perdeu aos 4 minutos, ele perdeu a chance de fazer 2-1. Aí depois ficou aquele jogo lá e cá. O Rian quase fez 2-0 para o Monte Azul aos 8. Depois o Brown, num chute que o Zanella fez na defesa, quase fez 2-1 para o Rio Branco aos 12.
O Luiz Carlos Martins foi substituindo o Marcelinho, que era o artilheiro do time, depois ficou uma lesão muscular, mais de 30 dias afastado, estava voltando, entrou bem. O Marcelinho também quase teve a chance de fazer o segundo gol do Rio Branco, não fez. O Pedoca quase fez o segundo gol do Monte Azul, ficou naquele jogo muito bom, Até que aos 40 minutos, o Gui Vieira, não o Gui Salles é o artilheiro do campeonato, o Gui Vieira é o artilheiro do Rio Branco. O Gui Vieira tinha entrado no lugar do Thiago Ribeiro. O Gui Vieira, numa falta lá, ele pegou e deu uma abraçada no jogador do Monte Azul e foi expulso, com 40 minutos de jogo. É outra burrice. O Fumaça foi no começo do primeiro tempo, pelo menos ele foi no final, mas qualquer tempo era precioso para o Rio Branco. Aí, num contra-ataque, o Gui Salles, que tinha perdido o pênalti, deu um passe primoroso, o Cirilo foi lá, fez 2-1. Aí a burrice foi do Cirilo. A torcida, ele fez 2-1 onde estava a torcida do Rio Branco. Ele foi comemorar e provocar a torcida do Rio Branco, aquela confusão, aquela palhaçada. O juiz foi lá e expulsou com correção o Cirilo, que tinha feito o segundo gol, e o Jean Pablo, o zagueiro, que foi para cima dar uma bordoada nele. Então os dois foram pro chuveiro mais cedo e o Cirilo não joga o primeiro jogo da final por burrice também, né? Pois bem, 2-1 Monte Azul classificado. Então, Monte Azul, com a melhor campanha, faz o segundo jogo em casa. O Sertãozinho, com a segunda melhor campanha, faz o primeiro jogo em casa. O certo é que está na federação, que o campeonato tem que acabar até domingo. Então, quarta-feira é certeza que nós vamos ser... A federação vai divulgar o horário do jogo em Sertãozinho. Geralmente é 19 horas. Mas quarta-feira em Sertãozinho e geralmente o Monte Azul joga às 10 da manhã no domingo. Então existe a possibilidade de ser quarta-feira à noite em Sertãozinho, o primeiro jogo, e o segundo jogo domingo pela manhã em Monte Azul. Mas a federação vai divulgar e eu vou escrever lá tudinho aqui no meu blog do Futebol Caipira, o blog do Ademar. Eu coloco tudo direitinho assim que amanhã a federação divulgar as datas e horários, ok? Parabéns Sertãozinho, parabéns Monte Azul, mas fica também meu aplauso para o Marília e para o Rio Branco, que foram valentes. O Marília é prejudicado pelo Fumaça. E o Rio Branco, no primeiro jogo, prejudicado pela arbitragem. É isso aí. Forte abraço a todos. Viva a Série A3 e até a próxima.